por que você escolhe homens meninos para se relacionar. Tá cansada, né? O que Bert Helling tem para nos ensinar sobre esse assunto? E qual é a raiz mais profunda de você buscar de forma inconsciente meninos para se relacionar? Sejam todas muito bem-vindas, uma ótima tarde. Hoje é quinta-feira, o dia está lindo. Então, bora para o mais? O que a gente precisa entender? Que essa busca, né, de se relacionar com homens que não amadureceram, que estão presos nas esferas da mãe, traz uma raiz profunda. Então, abra seu coração, sabe? É uma oportunidade que você tem para olhar para o seu relacionamento, para você olhar talvez para os relacionamentos antigos e se preparar, né, para se relacionar de uma forma mais saudável. Então, o que Bert Helling fala sobre esse assunto? Fica até o final que você vai entender a raiz de você estar se relacionando com homens meninos, com homens que não amadurecem. Então, Bert Helling fala que tem certas mulheres que tendem a se atrair por homens que precisam de cuidado, precisa ser educado, como se fossem filhos. Então, de onde vem essa tendência? Ele diz que tem certas mulheres que têm uma certa tendência a se atrair por homens que precisa ser cuidado, mandado, controlado, né? E aí chega uma hora que a gente está cansada. Então, qual é a raiz disso? Já que é uma tendência. O que a gente precisa entender? Que nós, mulheres, fomos feitas para ser cuidada. Boa tarde, Liliana. Nós, mulheres, fomos feitas para ser cuidada. E quando a gente entra no modo cuidar, esse modo mãe, sabe? Tem algo contando, denunciando sobre o seu mais profundo. Então, existe algo. Então, quando você entra nesse modo cuidar, esse modo mãe dos homens, existe uma denúncia do seu mais profundo. E qual é essa denúncia? É que lá no mais profundo, você se acha, olha, abre o coração para você poder escutar, mais mulher do que a sua mãe. Sim. Essa é a raiz de muitas mulheres se relacionarem com homens meninos que não amadurecem. Porque o amadurecimento é uma escolha, né? É um processo que não acontece de forma automática, como acontece com o envelhecimento. Aí os anos vão passando e você vai envelhecendo. Agora, o amadurecimento emocional, não. Ou seja, essa mulher, se você se relaciona com um homem menino, o que isso está querendo dizer? Que você é apaixonada pelo seu pai, que você é a filhinha do papai, que você está casada com seu pai. Só que você tem uma certa mágoa, assim, né, por alguns comportamentos do seu pai, e aí você culpa a sua mãe. Você, como é a filhinha do papai, está apaixonada pelo seu pai, você começa a julgar a sua mãe, né? Como, por exemplo, no seu lugar eu teria feito melhor, no seu lugar eu teria mudado meu pai, no seu lugar eu faria diferente, meu pai é assim porque você age assim, porque a culpa é sua. Não necessariamente a gente se torna filhinha do papai porque os nossos pais se separaram, né? Às vezes é por causa mesmo de questões emocionais, de dinâmicas familiares que fazem com que você vá para esse lugar. Então, o que faz você se relacionar com homens meninos é a sua relação com a sua mãe. Você está presa na mãe, né? Você está presa nela e você acaba julgando a sua mãe pela dinâmica de relacionamento que ela tem com seu pai, porque você é apaixonada pelo seu pai. Lá no mais profundo, tá, gente? Você vai precisar silenciar, voltar aqui de novo, escutar essa live, sentir no seu corpo, para que você possa sentir no mais profundo que você é a filhinha do papai, que está apaixonada por ele, e por isso você agora está querendo competir com a sua mãe. Então, a raiz mais profunda das mulheres que se relacionam com homens meninos é que ela se acha mais mulher do que a sua mãe.
Como é que é essa frase aí para você? Como é que você recebe essa frase? No primeiro momento, a gente tem a tendência a negar. Só que negar, a gente pode mentir para todo mundo, menos para a gente mesmo. Então, comece a falar a verdade para você, porque esse é o primeiro caminho de cura. Você começa a competir com a sua mãe, né? Você entra no modo julgamento, crítica. E qual é a melhor forma de você provar para ela que você é melhor do que ela? Arrumando um homem melhor do que o dela? Não. Arrumando um menino para que você possa consertar esse menino, corrigir esse menino. E aí você poder mostrar para ela, tá vendo como é que você tinha que ter feito com meu pai? É desse jeito. Percebe, gente, como é que isso é muito profundo? Isso são emaranhamentos, né? Dinâmicas inconscientes. Tá lá no seu inconsciente. Muitas vezes você nunca se deu conta disso. Então você vai precisar parar, voltar aqui nessa live, assistir ela de novo, olhar para os seus relacionamentos, para a qualidade deles e admitir, né? Eu quero ser maior do que a minha mãe. Eu quero provar para ela como é que a gente faz para salvar os homens, para consertar os homens, para manter os relacionamentos. O que acontece com a gente? A gente cai do cavalo. Entendeu? Por isso que é complicado. Você não tomou o pai, você não tomou o seu pai e ficou lá presa na mãe. Por quê, gente? Quando você está presa na mãe, o mundo da mãe ele é subjetivo, ele é o feminino, ele é a fantasia, né? Então, é aquela mulher que fica nessa fantasia de salvar, de corrigir. Um exemplo aqui, às vezes você está entrando num relacionamento, aí a pessoa não te procurou mais, ou não te ligou, aí você fala, né, com a sua amiga, fulano não me ligou porque ele deve estar pensando nisso, pensando naquilo, ele deve estar planejando isso, ou seja, você cria um monte de fantasias para um comportamento. A mulher que fica presa na mãe, ela é fantasiosa, porque o feminino ele é a fantasia, né? Agora, se você tomou o pai, se você está em paz com a sua mãe, com o seu pai, se você entra num relacionamento e a pessoa não te liga, não te procura, o que você faz? Por que ela não quer te ligar? Aí você fala assim, por que essa pessoa não me ligou mais, não me procura mais? Porque ela não quer. Percebe que é o mundo real. Porque simplesmente ela não quer. Porque se ela quisesse, ela me ligaria. Se ela quisesse, ela estaria aqui comigo. Se ela quisesse, ela toparia viver essa aventura da vida comigo, entendeu? E aí, segue o fluxo, né? A pessoa que tomou o pai, ela tá muito na realidade. A gente não fica contando histórias pro comportamento dos outros, entendeu? Essa é a diferença de uma mulher que está inteira, que está em paz com o seu feminino e pôde tomar o seu pai para o mundo real. Senão você fica presa ali, negando o feminino, querendo salvar a sua mãe, ou negando ela, ou competindo com ela. Pode ser de várias formas. Tem para vários tons de cinza, entendeu? E aí você vai ter que avaliar qual é o seu. Porque chega uma hora que a gente cansa. Nós fomos feitas para ser cuidadas. Já falei aqui e vou repetir, né? Lembra quando Eva foi feita? Estava tudo pronto. A gente não tem que salvar ninguém, consertar ninguém. Se você está entrando nessa dinâmica, é porque você se acha mais mulher do que a sua mãe. E aí, inconscientemente, você trouxe para sua vida um relacionamento que precisa dessa dinâmica. Tá fazendo sentido? Fala aí pra mim. Fala. Porque você acredita que você vai ensinar para esse homem menino que ele vai ser homem, né? Aí você protege, você cuida. A mulher que vive nessa competição com a mãe, ela protege, ela cuida, ela sustenta. Ela ameniza as meninices, as infantilidades desse homem, sabe? Porque ela tem uma fantasia, uma esperança de que um dia ele vai virar homem. Não, um dia ele vai virar homem, vai me proteger, só que não vai. E olha como é que isso é bem profundo, porque imagina, você quer consertar um homem, porque na sua cabeça você é maior do que a sua mãe e do que a sua sogra. Bem, minha mãe não conseguiu com meu pai, aí a vida me trouxe esse homem, nem a mãe dele pôde consertar ele, corrigir ele, educar ele direito, mas eu vou, entendeu?
Pensa sobre isso. Escuta essa frase com o coração aberto. Minha mãe não conseguiu consertar o meu pai, corrigir o meu pai, educar o meu pai, transformar meu pai num homem. Consequentemente, a mãe dele também não. Então, eu sou maior do que a mãe do meu marido, do que a minha própria mãe, né? Sou o máximo. E aí a vida me traz o quê? Um menino bem problemático mesmo, para eu poder tentar, para eu poder provar para essas mulheres como é que educa um homem. O que vai acontecer? Cair do cavalo. Me fala se não é assim que acontece. E aí você não vai conseguir. Você não vai conseguir provar para sua mãe que você é mais mulher do que ela, corrigindo esse homem, querendo transformar esse homem menino em um homem, né? Você não vai conseguir. E nem provar nada para sua sogra. Então, grava isso. Você não vai conseguir provar para sua mãe que você é mais mulher do que ela, se relacionando com homens meninos na fantasia de transformar eles em homens e de combo provando para a mãe desse homem que ela não soube criar ele. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai adoecer, entendeu? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque sem mãe, sem vida, mãe é o feminino. E aí você começa a ladeira abaixo. É o que está acontecendo com inúmeras mulheres. As doenças do feminino. Então, essas doenças que a gente vai tendo aí, né? De ovários, endometriose, tireoide, né? Mioma, câncer. São todas doenças de negar, né? Essa mãe, essa vida. Porque mãe é vida. Mãe significa vida. É muito mais profundo. Claro que você não está nesse lugar porque você quer, porque você escolheu. Não, é inconsciente. É a dinâmica da criança. Então, a vida vai responder para você coerente aos sentimentos que estão dentro de você. Então, não é você olhar hoje, eu me dou muito bem com a minha mãe. Não é sobre hoje ou agora, você é adulta. É sobre os sentimentos que estão lá dentro, no mais profundo. Sentimentos esses que muitas vezes você nem se dá conta que eles existem. Mas que tá aí, rodando a sua vida, Entendeu? A vida vai te responder exatamente como está rodando aí dentro de você e muitas vezes você não tem nem consciência delas. Você está só emaranhada, está só repetindo o padrão. Você está só negando, né, a sua própria história. Então, pensa sobre isso. Tá fazendo sentido? Então, mãe é força, mãe é vida, mãe é relacionamento, é prosperidade, é tudo. É saúde, porque é vida. Vida é isso. E a melhor forma que a gente tem de sair desse lugar, né, dessa briga inconsciente, é tomando consciência dela, a primeira coisa. Tá fazendo? Que bom, meu amor. É nesse lugar. Homem, se você não pode receber da sua mãe a vida que ela te deu, você não vai receber de homem nenhum. Então, qual é a melhor maneira de você provar que você é maior do que a sua mãe? Atraindo um menino em que você só se doa, você só faz, você não está pronta para receber. Porque se você não pode ser filha, você não pode ser mulher. Percebe que uma coisa vai puxando a outra. É muito mais profundo do que a gente imagina. Os conflitos que você talvez viva hoje dentro de um relacionamento com seu marido, ou com o ex, ou com seus filhos, eles contam sobre as suas dinâmicas lá da sua infância que você carrega com a sua mãe. E é para lá que você precisa olhar. Porque um homem, ele cuida. Um homem que amadureceu, que ocupa o seu lugar, ele cuida, ele protege, ele age, ele tem ação, né? Você consegue perfeitamente perceber a diferença de um homem no masculino, de um homem que está no feminino, está na dor dele, está buscando uma mãe. Só que ele não vai querer. Um homem no masculino, ele não quer uma mulher para cuidar dele dessa forma, como se fosse filho, como se fosse mãe dele. Ele não vai admitir entrar nesse lugar.
Quem é que vai aceitar entrar num lugar para ser cuidado como se ele fosse um menino? Um homem menino, um homem que não amadureceu. Combinado? Então, o que a gente entende quando uma mulher busca um homem menino para se relacionar de forma inconsciente? Ela se acha melhor do que a sua mãe. Ela tem um certo remorso, assim, uma certa raiva do pai foi embora, ou o comportamento do pai. E aí ela começa a entrar nessa inconsciente, nessa competição com a mãe, com o feminino da mãe, de que, olha, você não conseguiu salvar meu pai, você não conseguiu mudar meu pai, você tinha que fazer assim. Percebe? Você começa a corrigir sua mãe. E aí na vida adulta, em alguns momentos, você até fala como é que a sua mãe deveria ter agido com seu pai. E aí, qual é a melhor maneira de você provar para sua mãe que você é maior do que ela? Se atraindo a um menino, né? Você nunca vai se atrair a um homem maduro, que cuide de você, porque você não pode nem receber, falhou aqui, você não pode nem receber a vida que veio da sua mãe, que dirá receber os cuidados de um homem. Só que aí você fica cansada, porque a gente não foi feita para isso, né? Lembra sempre de Eva, quando você estiver indo fazer, você fala assim, meu Deus, quando Eva foi feita, estava tudo pronto. O máximo que ela tinha que fazer era um suco de acerola com laranja, padrão. Entendeu? Quando ele viesse assim, todo suado do jardim, que ele tinha que cuidar do jardim, proteger o jardim, entendeu? Aí chegava ali, né, com um suquinho pra ela, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, como é que a gente volta? Como é que a gente volta para esse lugar? Você precisa aprender como é que a gente resolve tudo isso. Você precisa viver a sua jornada. Não tem milagre, não tem pílula mágica, não tem um processo. São camadas, ó. Cada vez que eu volto no mesmo lugar, eu vou limpando, né? Então, você vai precisar resolver, né, as suas questões e voltar para o seu lugar de filha, ó. Voltar para o seu lugar, né? Que a mãe é grande, nós somos pequenas perante ela, nesse sentido. Você vai ter que deixar de querer ser maior do que a sua mãe. Você vai precisar honrar a sua história. Você vai precisar tomar a sua vida, a sua história, do jeito que ela foi. E você vai precisar trabalhar o seu feminino para que você possa sair do controle, né? Você vai precisar se permitir a receber, curar as feridas que o feminino é o nosso mundo interno, para que você possa se abrir para a vida e poder receber da vida, né? E aí você vai poder aproveitar. Tá fazendo sentido? Você se identificou? É mais sério do que a gente possa imaginar. A relação com a mãe é a base de tudo, né? É a primeira estrutura do nosso inconsciente e a partir dessa relação que a gente vai construir as nossas relações. Então, como é que foi lá atrás? O que você sentiu? O que aconteceu? Além das histórias que você carrega. Porque você é o óvulo que estava na barriga da sua avó. Você carrega dores do seu clã. Porque você não recebe só o seu cabelinho bonitinho que tá aí, entendeu? Ou a herança que a sua avó deixou para você, os seus pais. Não é só coisas boas que vem. Ah, mas eu não acredito nisso. Então, você não recebeu só o seu tom de pele, só o cor do seu cabelo, né, dos seus olhos, características positivas. Ah, eu tenho o dom da comunicação, porque minha família toda se comunica muito bem. Isso você quer. E as histórias ruins, e as dores da sua avó, e as dores da sua mãe. Veio para você também, bonita. E você vai precisar olhar, vai colocar debaixo do tapete, vai estragar a sua vida e a vida dos seus filhos, porque vai passar para a próxima geração, enquanto você não decidir olhar. Combinado? Então, aproveita e gostaria de compartilhar com vocês que amanhã a gente vai ter um workshop sistêmico. O sucesso, a mãe é o espelho do sucesso, né? É uma frase parecida com a de Bert Helling, né? Que o sucesso é a cara da mãe. Eu botei: a mãe é o espelho do sucesso. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, você vai precisar olhar para sua mãe. Para saúde física, emocional, espiritual, financeira, relacionamento, né? Sentir essa paz do mais profundo, né? Tem a ver com a mãe.
Tudo começa na mãe. Então, amanhã a gente vai ter um workshop com vários exercícios sistêmicos. Você vai entender de forma mais profunda como é que você pode começar voltando para esse lugar. Todo mundo, 99, acho que 0,9, tem questões com a mãe. Por quê, gente? Porque só o parto já é uma ruptura. O corte do cordão umbilical ali já vai gerar uma falta em você. Entendeu? E fora que a sua mãe também tem dores, né? E automaticamente ela passou as dores dela para você. Então não se iluda, né? Quanto mais você olhar para esse lugar, mais a vida vai pulsar dentro de você. Então aproveita. Se fizer sentido para você, ainda tem poucas vagas. O link tá lá na minha bio. Ou digita aqui mãe nos comentários, que eu envio para você o link para você aproveitar as últimas vagas. E a gente tá junto amanhã no workshop sistêmico da mãe, para a gente poder olhar para esse lugar mais profundo e curar uma camada, né, da nossa relação com ela, porque ela é a base de tudo. Quanto mais a gente olha para nossa mãe, para nossa relação com ela mais profunda, aquela que você nem desconfia que tem ou que sente, aí você vai ver a vida pulsar, né? E a gente vai parar de culpar as pessoas que estão em nossa volta. A gente tem que aprender a olhar para a nossa vida. E por onde a gente começa? Para a nossa relação com a nossa mãe, para o nosso lugar, para a gente poder ocupar outros lugares de forma mais consciente e adulta, né? Combinado? Um beijo para vocês. Escreve aqui, mãe. Bora, vem. Aproveita, que vai ser um workshop maravilhoso, conteúdos maravilhosos, que você vai dar um boom assim dentro de vocês, tá bom? Beijo, gente. Se cuidem.